Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Hoje vocês vão abrir o livro de matemática na página 234. Vamos estudar números fracionários, certo? Então vamos aí, ó. Começa aí com uma situação problema. Vamos lá. Duda foi a uma pizzaria com as amigas. A pizza que elas pediram foi dividida em 8 partes iguais. Então, Lu comeu 2/8 da pizza, Duda comeu 3/8 da pizza, Tânia comeu 1/8 da pizza e Silvia comeu 2/8 da pizza. Então, se vocês observarem, cada parte que as meninas comeram foram representada com uma fração ou um número fracionário. Ou seja, quem comeu uma única fatia está comendo uma fatia de 8, por isso que fica escrito 1/8, 1/8, certo? 2 fatias é 2 fatias do total de 8. 3/8 é 3 fatias do total de 8, certo? Então, a pizza é chamada de inteiro ou unidade, ela todo é um inteiro. E ela foi dividida em 8 partes iguais. Então, eu peguei o inteiro, dividi em 8 pedacinhos iguais. Então, cada parte da pizza é chamada de quê? De 1/8. Então, uma única fatia vai ser o quê? 1/8, certo? Então, os termos da fração, ele é chamado, ó, o número 1, que é o que está em cima, é chamado de numerador. E o que fica abaixo do tracinho é chamado de denominador. O numerador, ele vai indicar quantas dessas partes foram tomadas da unidade, ou seja, foram retiradas, e o denominador indica em quantas partes iguais foi dividida a unidade, certo? Beleza até aí? E agora, leitura de fração. Ó. Para se ler uma fração, devemos observar o seu denominador. Então, quando o denominador é menor que 10, a gente tem essas frações aí, ó. 1/2, 3/5, 2/8, 1/3, 4/6, 1/9, 2/4, 5/7. Então, sempre lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Então, quando o numerador é 10, 100 ou 1000, a gente tem 4 décimos, 5 milésimos e 8 milésimos. Quando o numerador é menor do que 10 e diferente de 100, é maior que 10 e diferente de 100 e 1000, a gente lê assim, ó, 4 quinzeavos, 17 49 avos. Então, lemos o numerador e depois o denominador e a gente acrescenta a palavra avos, que avos ele quer dizer divisão em partes iguais, certo? Beleza? Agora vamos ver a comparação de frações. Lucas comprou uma barra de chocolate. Ela veio dividida em 8 partes iguais. Pela manhã, ele comeu 4/8 da barra. À tarde, comeu 3/8 da barra. E à noite, comeu 1/8. Veja o que ele comeu de chocolate. Então, vamos lá. Primeiro, ele comeu 4 dessa barra, depois 7, depois 1. Então, ele acabou comendo o quê? Toda a barra. Então, Lucas comeu a barra toda de chocolate. Ele acabou comendo 8/8, que podemos dizer também que é um inteiro ou uma unidade. Então, Janaína, agora vamos ver outro probleminha. Janaína comprou a mesma barra de chocolate que Lucas. Ela comeu 5/8, ou seja, comeu 5 de 8. Comparando a quantidade que Janaína comeu, que cada um comeu, a gente tem, ó, Lucas comeu todo, Janaína comeu 4. Então, Lucas, ele comeu mais chocolate, porque ele comeu a barra inteira, então ele comeu mais chocolate que Janaína. Então, isso significa o quê? Que 8/8 é maior que 5/8. Ou, a gente pode dizer que 5/8 é menor que 8/8, certo? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, ó, atenção aí. Quando temos duas frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Ou seja, se os denominadores são iguais, a gente olha os numeradores. Quem for maior vai ser a maior fração, certo? Vamos continuar aí, ó. Patrícia comprou 2/7 de uma torta de chocolate. Sua irmã, Luciana, comprou 2/5 de uma torta de morango. Então, comparando as quantidades, a gente vê aí, no primeiro desenho, 2/7, o tamanho que é esse que tá sozinho, esse menorzinho, e o de Luciana, aí, ó, 2/5, que é esses dois aí.
Aí, se vocês prestarem atenção, Luciana comprou uma quantidade maior de torta. Ó, os 2/5 de Luciana é maior que os 2/7 de Patrícia. Então, Luciana comprou mais. Então, isso significa o quê? Que 2/5 é maior que 2/7. Ou 2/7 é menor que 2/5. Então, outra observação, outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Que quando a gente tem duas frações que têm o mesmo numerador, a maior fração vai ser a que tem menor denominador, ou seja, presta atenção aí, ó, o numerador das duas frações são iguais, é 2 e 2. Então, qual foi a maior fração? A que teve o menor denominador. Quando a gente olhou o denominador, o número menor deu a maior fração, certo? De matemática, na página 246, a gente vai estudar frações equivalentes, certo? Então, observa as frações que aí representam as partes pintadas de cada figura. E a gente tem aí, na primeira figura a gente tem 1/2, na segunda 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. Se vocês observarem, a parte pintada de cada um delas tem o mesmo tamanho. Então, isso nos diz o quê? Que as frações 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10, elas representam a mesma parte do inteiro, ou seja, a mesma quantidade. Aí, se observar, a parte pintada tem o mesmo tamanho. Então, por isso, elas são chamadas de quê? De frações equivalentes. Então, a gente pode obter essas frações equivalentes. E como a gente consegue obter? Utilizando ou uma multiplicação ou uma divisão. Por exemplo, de 1/2 para 2/4, multipliquei por 2. De 1/2 para 3/6, eu multipliquei por 3. Ah, tia, multiplico só o numerador? Não. Tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Já na divisão é quando a gente tem uma fração grande, por exemplo, 8/16. Se eu for dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, até chegar a uma fração em que não há divisão mais. Aí a gente está também obtendo frações equivalentes, certo? Beleza? Aí tem aí dizendo que para representar essa equivalência, a gente usa o tio, o símbolo do tio, certo? Quando a gente coloca um tiozinho, a gente está dizendo que as frações são equivalentes. Vamos lá. Tipos de fração. Então, são 3 tipos de fração. Tem a fração própria, que são aquelas que são menores que o inteiro, e elas têm um numerador menor que o denominador, ou seja, o número que está em cima da fração vai ser sempre menor que o número que está embaixo, certo? Exemplo, 4/7, 3/8, 1/2, 2/3, 1/5, 1/6 e assim sucessivamente. Temos a fração imprópria, que são aquelas que são maiores que o inteiro. Sendo assim, elas têm o quê? O numerador maior que o denominador, ou seja, o número que fica em cima da fração vai ser sempre maior que o número que está embaixo. Por exemplo, 5/4, 8/3, 8/5, 6/4, 6/5 e assim sucessivamente. E as frações aparentes, que são aquelas em que o numerador é um múltiplo do denominador. Ou seja, elas correspondem ao número inteiro, ou seja, são aquelas frações que quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador, dá um número inteiro. Por exemplo, 14/2, 6/3, 6/2, 6/3, 8/4, 8/2 e assim sucessivamente, certo? Para o próximo assunto, que é simplificação de frações. Então, veja as frações a seguir, por exemplo, aí, 10/8, quando eu divido o numerador por 2 e o denominador por 2, eu encontro a fração 5/4. Então, estudamos que essas frações, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam partes do mesmo tamanho de um inteiro. Então, 5/4 é a forma simplificada de 10/8, ou seja, para obtermos 5/4, precisamos dividir o numerador e o denominador de 10/8 por 2. Então, quando encontramos uma fração equivalente à outra, com numerador e denominador menores, dizemos que houve uma simplificação de frações. E para simplificar uma fração, ou seja, escrevê-la de uma forma simples, com numerador e denominador menores, devemos o quê? Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, aí, 24/30. Dividi o numerador e o denominador por 2, obtive 12/15. Dividi novamente o numerador e o denominador agora por 3 e obtemos 4/5.
Então, a gente tem o quê? Que 24/30 ele é igual a 4/5, certo? Então, a fração que conseguimos simplificar, denominamos de fração redutível, ou seja, 24/30, que é a fração que eu consigo simplificar ela é chamada de fração redutível. Já a fração em que a gente não consegue simplificar mais, que é por o exemplo 4/5, a gente não consegue mais simplificar ela. Então, a gente chama ela de fração irredutível, certo? Matemática na página 255. Vamos estudar operação com frações, certo? A primeira operação que a gente vai estudar vai ser a adição de fração. Então, vamos para essa situação problema, ó. Dulce fez uma torta e dividiu-a em 7 partes iguais. Deu 2/7 à sua mãe e 4/7 à sua tia. Que fração da torta ela deu? Então, aí, ó, no primeiro desenho tem aí pintado 2/7, no outro 4/7. Quando a gente junta todas as partes pintadas, aí, ó, vai juntar os 4 mais os 2 e vai nos dar 6/7. Então, quando quando os denominadores são iguais, a gente só soma os numeradores e repete o denominador, certo? Tá, aí tá a explicação aí, ó. Para realizar a adição de frações que têm o mesmo denominador, somamos os numeradores e conservamos os denominadores, ou seja, repetimos eles. Atenção! Em uma adição de fração, se obtivermos uma fração com numerador e denominadores iguais, colocamos como resultado 1. Por quê? Porque quando o numerador e o denominador é igual, a gente tem exatamente um inteiro. Próxima operação, que é subtração de frações. Vamos para a situação problema, ó. Marina ganhou uma pizza, dividiu-a em 8 partes iguais e deu 5 pedaços a Sofia. Com que fração da pizza Marina ficou? Então, primeiro ela tinha um inteiro, que é 8/8, que é 8 fatias no total, né? Só que ela pegou dessas 8 fatias, tirou 5. Então, restou quantas fatias? 3. Então, sobrou 3 fatias no total de 8. Então, sobrou 3/8. Se vocês prestarem atenção, para subtrair frações com os mesmos denominadores, subtraímos somente os numeradores e repetimos o denominador, certo? Então, lembrem-se que, se ocorrer que durante a subtração da fração obtivermos uma fração com numerador e denominador igual, a gente coloca também como resultado 1, certo? Porque isso nos vai dar 1 inteiro, beleza? Fração, que é multiplicação de frações, certo? Vamos lá, ó. Maria dividiu o chocolate assim, aí, ó, 4 pedacinhos em 3 grupos de 4 pedacinhos e pegou 1. Aí, de cada chocolate, ela comeu 1/4. Que fração representa a parte do chocolate que ela comeu? Então, foi 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que vai dar 3/4. Então, podemos escrever essa adição de fração na forma de multiplicação, que vai ser o quê? 3 vezes 1/4, que dá 3/4. Ou seja, para multiplicar um número inteiro por uma fração, multiplicamos o número inteiro pelo numerador e repetimos o denominador, certo? Veja outro exemplo de multiplicação de fração. O exemplo, 4/7 vezes 2/9. Aí, se vocês observarem aí, a gente fez o quê? 4 vezes 2, que deu 8, e 7 vezes 9, que deu 63. Então, quando a gente vai multiplicar uma fração por outra fração, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Atenção, gente, lembre que quando temos uma situação onde aparece a preposição de, a gente troca a preposição pela operação de multiplicação. Por exemplo, 3/7 de 6 é a mesma coisa que fazer 3/7 vezes 6, certo? Beleza? Assunto. Fração de uma quantidade. Então, quanto é 4/7 de 28 chocolates? Então, para resolver esse tipo de conta, devemos trocar a preposição de pela operação de multiplicação. Então, 4/7 de 28 é a mesma coisa que 4 vezes 28. Que aí a gente vai fazer 4 vezes 28, que essa operação é só fazer essa conta. 28 dividido por 7, que no caso dá 4, e multiplica o resultado dessa divisão pelo numerador. Então, 4 vezes 4, 16. Então, nos dá 16.
Então, dividimos, como resolvemos? Dividimos o inteiro pelo denominador da fração e multiplicamos o resultado pelo numerador. Outro exemplo, quanto é 3/8 de 16 pessoas? Então, a gente pega 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, é 6 pessoas, certo? B de matemática na página 264. Hoje vamos estudar números decimais, certo? Então, vamos lá. Bom, as frações que têm 10, 100 e 1000 no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, elas são chamadas de frações decimais. Exemplo, 1/10, 1/100, 1/1000, certo? Então, as frações decimais, elas podem ser representadas na forma de números decimais. A fração decimal 1/10 é igual a 0,1 no número decimal. A 1/100 é igual a 0,01 no decimal. 1/1000 é igual a 0,001 no decimal. 6/10 é igual a 0,6 no número decimal. 6/100 é igual a 0,06. E 1/1000 é igual a 0,001. Se fosse um 6 em cima, 0,006. Tem um errinho do livro, certo? Então, para dividirmos o número por 10, 100 ou 1000, então basta a gente colocar a vírgula 1, 2 ou 3 casas decimais para a esquerda. Por exemplo, dividiu por 10, coloca 1. A vírgula, a gente desloca a vírgula 1 casa para a esquerda, para o lado esquerdo de vocês, lembrem. Por 100, 2. Por 1000, 3 casas. Então, escreva o número e desloque a vírgula para a esquerda, ou seja, na divisão de 10 por 10, desloca-se uma casa, por 100, 2 casas, por 1000, 3 casas. Caso precise, acrescenta 0 para completar a quantidade de casas desejadas. Por exemplo, 5 dividido por 1000. Acrescentamos 3 zeros aí, tá vendo? Para poder chegar ao número decimal desejado. Beleza? Então, vamos lá. Um número decimal, ele tem a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira é a parte que fica antes da vírgula e a parte decimal é a parte que fica após a vírgula. Então, na parte inteira, temos as ordens que já estudamos, que é unidade, dezena e centena. E na parte decimal, temos décimos, centésimos e milésimos. Então, a gente tem a parte inteira, que é antes da vírgula, a gente pode ter centena, dezena e unidade. E depois da vírgula, a gente vai ter décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, para representar um décimo na forma número decimal, escrevemos 0,1, ou seja, colocamos um algarismo depois da vírgula, já que estamos dividindo por 10, que tem um zero. Para representarmos um centésimo na forma de número decimal, escrevemos 0,01. Ou seja, colocamos 2 algarismos depois da vírgula, já que estamos dividindo por 100, que tem 2 zeros. E para representar um milésimo na forma de número decimal, a gente escreve 0,001. Ou seja, colocamos 3 algarismos depois da vírgula, já que estamos dividindo por 1000, que tem 3 zeros. Então, 2 décimos vai ficar 0,2, 2 centésimos 0,02, 2 milésimos 0,002. Beleza? Então, a leitura dos números decimais vem dessa forma. Décimo, quando após a vírgula só tem um número. Centésimo, quando após a vírgula há 2 números. E milésimos, quando após a vírgula há 3 números. A parte inteira e a parte decimal. Então, vamos ver. Na leitura de um número decimal, a parte inteira, se for diferente de 0, lê-se o número acompanhado da palavra inteiro. A parte decimal, se tiver só um algarismo, lê-se acompanhada da palavra décimo. Se tiver 2, lê-se acompanhado da palavra centésimo. E se tiver 3, lê-se acompanhado da palavra milésimos. Exemplo, aí tem 1,2, como é que lê isso aí? É 1 inteiro e 2 décimos. 1,18 é 1 inteiro e 18 centésimos. 1,34, 2 inteiros e 34 centésimos. 3,340 é 3 inteiros e 340 milésimos. Quando a parte inteira do número decimal é 0, então a gente lê somente a parte decimal. Exemplo, 0,1,
um décimo, 0,06, 6 centésimos, 0,006, 6 milésimos, 0,118, 118 milésimos, 0,79, 79 centésimos. Aí temos outros números, por exemplo, 1,8 é 1 inteiro e 8 décimos, 24,32, 24 inteiros e 32 centésimos, 0,009, 9 milésimos, certo? Então, agora vamos iniciar outro assunto, que é o quê? Números equivalentes. Então, vamos ver essa figura aí, ó. Temos 3 de 100, que dá 3 centésimos, 0,3. E temos aqui 30 de 100, que é 30 centésimos, que é 0,30. Nessas duas figuras, a gente pode verificar que 0,3 apresenta a mesma parte de 0,30. Dizemos que esses números eles são equivalentes, pois representam a mesma quantidade. Veja outros exemplos, 0,2 e 0,20, 3,7 é igual a 3,70, que é igual a 3,700, 4 é igual a 4,0, que é igual a 4,00, certo? Então, o que é que vocês têm que ter atenção? Que ao acrescentar ou retirar zeros à direita da parte decimal de um número, o número não se altera, somente à direita, certo, gente? Beleza? Próximo assunto é comparação de números decimais, beleza? Então, para comparar números, a gente deve usar os símbolos de quê? De menor ou maior. Então, quando temos dois números decimais com as partes inteiras iguais, o maior número será aquele que tiver a maior parte decimal. Exemplo, 0,4 é maior que 0,3. 0,18 é menor que 0,791. Mas vocês têm que prestar atenção em uma coisa. Quando formos comparar os números decimais e as casas decimais tiverem quantidades diferentes, acrescentamos zeros para termos a mesma quantidade de casas decimais. Exemplo, 0,800 é menor que 0,823. Tinha só 0,8, então a gente botou os dois zeros só para confirmar se realmente era maior, certo? Então, quando temos as partes inteiras diferentes, o maior número é aquele que tem a maior parte inteira. Por exemplo, 8,72 e 7,4. 8 é maior que 7, então 8,2 é maior que 7,4. 6,51 e 8,97. 6 é menor que 8, então 6,51 é menor que 8,97. Beleza? 276, a gente vai estudar adição e subtração de números decimais, certo? Então, vamos lá. Para somar números decimais, devemos ficar atentos para lembrar, escrever os números com vírgula debaixo de vírgula, ou seja, as vírgulas têm que ficar uma embaixo da outra, certo? E acrescentar zeros para igualar as casas decimais, ou seja, para deixar tudo igualzinho, bonitinho, a gente vai botando zero onde está vazio, certo? Para subtrair números decimais, fazemos do mesmo jeito. Colocamos vírgula embaixo de vírgula e acrescentamos zeros onde não tem número para poder igualar as casas decimais, certo? Beleza? Grandezas e medidas. A primeira medida que a gente vai estudar é a medida de tempo. Aí tem aí, ó. Gustavo chegou bem na hora do toque da escola, que era o quê? 7 horas. Então, um dos instrumentos usados para medir o tempo é o relógio. Então, o relógio, ele marca as horas, os minutos e os segundos. O ponteiro maior, ele indica os minutos e o menor, as horas. É bom lembrar que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 3.600 segundos. Um mês comercial tem 30 dias, então um ano comercial vai ter 360 dias. Um ano normal tem 365 dias. Uma semana tem 7 dias, uma quinzena é 15 dias, um bimestre 2 meses, 2 anos é um biênio, 5 anos quinquênio, um trimestre são 3 meses, um semestre são 6 meses, uma década 10 anos, um século 100 anos, um milênio 1000 anos. Outra coisa que vocês têm que saber é o quê? É que o segundo, ela é a unidade padrão das medidas de tempo e é representado pelo símbolo, que é a letrinha S. E vocês têm que ter muita atenção, que depois do meio-dia, a gente lê
Não 1 hora, é 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim sucessivamente, certo? Próximo conteúdo é medidas de comprimento. Ou seja, para medir altura, comprimento, largura de objetos, a gente usa o quê? A medida de comprimento. Que essas medidas de comprimento, eles possuem múltiplos e submúltiplos. De quem? Do metro, que o metro é a medida padrão do comprimento, certo? Então, o metro, ele é a unidade fundamental e ela tem o símbolo de quê? De m. Seus múltiplos são o quilômetro, que é o km, o quilômetro hm e o decâmetro DAM. E os submúltiplos são os decímetros, que é o dm, centímetros, cm e milímetros, mm. Os múltiplos do metro, eles são utilizados para quê? Para medir grandes comprimentos, enquanto os submúltiplos são para medir pequenos comprimentos, certo? E esses múltiplos e submúltiplos, eles são contados de 10 em 10, ou seja, 1 quilômetro tem 10 hectômetros, 1 hectômetro tem 10 decâmetro, 1 decâmetro tem 10 metros, 1 metro tem 10 milímetros, 1 milímetro tem 10 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros, certo? Beleza? De matemática na página 290, certo? Vamos estudar a medida de temperatura. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar na cidade da Serra Catarinense? Então, vamos ler essa informação aqui abaixo. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas na época. Vamos ver o que é um termômetro. O termômetro é o instrumento que mede a temperatura de um corpo ou do ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, desenvolvida pelo sueco Anders Celsius, em 1742, para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo grau, que é a bolinha, e do C, maiúsculo. Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Quando a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, dizemos que ela está negativa. Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus Celsius. As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados, certo? Então vamos lá continuando. Aí temos aí, probabilidade estatística. Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Aí tem aí, foram vendidas 50 rifas, uma por pessoa, no bairro em que João mora. Ele e mais 14 amigos compraram cada um uma rifa. Vejam as cartelas de João e de seus amigos. Aí tem aí, cartela de rifa, o prêmio é um videogame. Aí tem os numerozinhos, certo? Aí tem, João gostaria muito de saber as chances que o grupo de amigos tem de ganhar o grande prêmio. Um videogame. Como ele pode fazer? Então, nesse tipo de situação, estamos lidando com as chances que um evento pode acontecer de modo aleatório, ou seja, não podemos ter certeza absoluta do que vai acontecer. E só podemos estimar as possibilidades e verificar se um evento tem grandes ou pequenas chances de realmente acontecer. Então, na matemática, essas situações constituem o estudo de probabilidade. A área da matemática que estuda situações que envolvem probabilidade é chamada de estatística. Então, para João saber se ele e seus amigos possuem grandes chances de ganhar o grande prêmio, uma opção seria ele montar a fração que representa a quantidade de rifas que eles têm dentro do total de rifas vendidas. Ou seja, no total foram vendidas 50, então no denominador a gente bota 50. E eles compraram 15 rifas, então vai ficar 15 para 50. Então, o que a gente pode dizer é que o grupo possui 15 para 50 chances de ganhar o grande prêmio, certo? Então, continuando aí, Aí a gente tem aí, depois de efetuar esse procedimento, João ficou um pouco triste, pois achou que ele e seus amigos possuíam poucas chances de ganhar o prêmio. Aí vocês vão responder aí, vocês acham que ele tem razão nesse raciocínio? Aí vocês vão copiar.
como eles têm 15 para 50, realmente eles têm pequena chance ou não? Vocês vão colocar a opinião de vocês, vocês vão dizer sim ou não e por quê, certo? Aí vamos ler esse textinho aí, ó. Mesmo que pudéssemos pensar por esses números, que o grupo de João não possui muitas chances de ganhar o prêmio, devemos perceber que as outras pessoas que compraram a rifa não foram um grupo, como João fez, e por isso as chances delas são de 1 para 50 de ganhar. Então podemos dizer que o grupo de João tem bastante chance de ganhar o videogame tão desejado. Então, sabendo agora desse detalhe, reflita e pense em uma forma que as outras pessoas fora o grupo de João poderiam utilizar para aumentar suas chances de ganhar o videogame. Então, o que é que a gente espera que vocês percebam? A gente espera que vocês percebam que a relação entre o número de cartelas que um participante possui e suas chances de ganhar, há uma relação entre elas, certo? Entre o número de cartelas e que cada participante possui, certo? Para ganhar, beleza? Medidas de massa. Aí vocês sabem o que é peso? Então, qual foi o instrumento que vocês usaram ou usam para saber seu peso? Então, para sabermos a massa de uma pessoa, objetos, animais, alimentos, a gente usa as unidades de massa. Então, a unidade padrão de massa é o quilograma, que tem como símbolo o kg. Mas o grama que é utilizado na prática como principal unidade de medida de massa. O símbolo do grama é o G. O instrumento utilizado para medir o peso ou a massa é a balança. O quilograma a gente vai ver o uso do quilograma e do grama no nosso dia a dia, certo? Aí tem aí, ó, o prefixo do quilograma é o quilo. Então, 1 quilograma, quer dizer 1 quilo, é o mesmo que 1000 gramas. Então, o grama é a unidade de medida de massa. A grama é a relva, que é o capim. Então, veja essa diferença. O grama de massa é masculino, grama de capim é feminino, certo? Então, aí, observe esse quadro aí de múltiplos e submúltiplos do grama. Então, quem são os múltiplos do grama? É o quilograma, o hectograma e o decagrama. E os submúltiplos são os decigrama, centigrama e o miligrama. Então, temos algumas transformações aí, ó. Na medida de grandes massas, a gente pode utilizar ainda as seguintes unidades especiais, como um arroba, que é 15 quilos, uma tonelada, que é 1000 quilos, um megaton, que é 1000 toneladas, que equivale a 1 milhão de quilos, e 1 quilograma, que é 1000 gramas, e 1 grama, que é 1000 miligramas. Exemplos aí, ó. 3 gramas para miligramas é 3 vezes 1000, que vai dar 3000. 15 quilos para gramas, a gente vai pegar os 15 e multiplicar por 1000, que vai dar o 15.000. 4 quilos para gramas, 4 vezes 1000, 4.000, e assim sucessivamente, certo? A diferença é como no de comprimento, é de 10 em 10, certo? Beleza? E esse é o nosso último conteúdo para a prova, certo? Então, vamos estudar medidas de capacidade. Aí temos aí, ó. A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos, o líquido assume a forma do recipiente. Então, dessa forma, a capacidade é o volume interno de um recipiente. Vamos ver o litro. O litro é a unidade fundamental da capacidade. E o litro é uma das unidades de medida usadas para medir os líquidos. Exemplo, gasolina, leite, óleo, água. O símbolo do litro é o L minúsculo. Então, além do litro, o mililitro também é muito utilizado. Ele é representado pelo símbolo ml. Com ele, podemos medir a quantidade de remédio ou vacina que tomamos, por exemplo. Então, vamos conhecer os múltiplos e submúltiplos do litro. Então, os múltiplos são o quilolitro, que é o KL, hectolitro, HL, decalitro, DAL, e os submúltiplos são os decilitro, que é DL, centilitro, que é CL, e o mililitro, que é ML. Então, vamos ver as transformações de unidade. 1 litro, ele tem 1000 mililitros. Meio litro tem 500 ml, que é 500 mililitros. Então, exemplos, 3 litros para mililitro, a gente tem que é 3 vezes 1000, que vai dar 3.000 mililitros. 15 litros para mililitros é 15 vezes 1000, que dá 15.000 mililitros. Então, a metade do litro é chamado de meio
litro, certo? Então, cada unidade de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente à sua direita, ou seja, é como a medida de comprimento e a de massa. A gente vai aumentando de 10 em 10, certo? Sistema monetário. Aí tem aí, ó. Há muitos e muitos séculos, o dinheiro não existia. Mas, como sempre, existiu a necessidade de comprar. As pessoas da época tiveram que dar um jeito e resolver o problema. A primeira solução foi o processo de troca. Se uma pessoa tinha muitas frutas, mas precisava de milho, partia à procura de quem queria trocar. Esse sistema de comércio é chamado de escambo. Então, realizar uma troca pode, hoje, parecer simples, mas nem sempre foi assim, porque às vezes as pessoas não tinham a mercadoria que interessava às outras pessoas. Dificuldades como essas, entre outras, acabaram levando à invenção do dinheiro. O dinheiro, na forma de moeda ou cédulas, é o meio usado na troca ou compra de bens, serviços, força de trabalho, divisas estrangeiras ou nas demais transações financeiras. É emitido e controlado pelo governo de cada país, que é o único a ter essa atribuição. O nosso dinheiro é o real. O símbolo dele é o R com cifrão. R$ 1 está dividido em 100 partes iguais e cada uma dessas partes são chamadas de centavo. Então, observe que para separar reais de centavos, utilizamos uma vírgula, certo? Então, hoje, além do dinheiro, utilizamos cheques e cartões de crédito para pagar o que necessitamos. As moedas que usamos no Brasil, bem como sua representação decimal, temos aí os 5 centavos, que é 0,05, 10 centavos, que é 0,10, 25 centavos, 0,25, 50 centavos, 0,50, R$ 1, 1,00. E as cédulas usadas no Brasil e sua representação decimal, tem aí R$ 2,00, 2,00, R$ 20,00, 20,00, R$ 5,00, 5,00, R$ 50,00, 50,00, R$ 10,00, 10,00, R$ 100,00, 100,00. E temos a nova cédula de R$ 200,00, que é 200,00, certo? Então, gente, esse é o nosso assunto de hoje. Finalizamos assim a 4ª unidade. E qualquer dúvida pode me perguntar. A atividade está proposta aí no Classroom e na agenda. Bons estudos e vamos lá!